Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Gabriel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Gerenciando Web. E nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouco mais com esse site e vamos falar um pouco de otimização de desempenho. Seguinte, essa otimização de desempenho que eu vou comentar com você aqui, sim, aumenta notas lá no PageSpeed e tudo mais, mas o objetivo não é atingir nota máxima lá no PageSpeed, tá bom? O objetivo é fazer o nosso servidor aguentar o máximo possível de tráfego, afinal é um servidor pequeno e a gente quer boa performance com ele, tá? Aquelas notas no PageSpeed, elas são mais para você entender o quanto o seu site, a sua página, o seu tema, os plugins que você está usando estão otimizados, ok? Aquela nota, aquela parte que ele te dá uma métrica de laboratório, né? Então, se você colocar outro tema, colocar outros plugins, aí já vai ser diferente a otimização no sentido site. Mas agora, no sentido servidor, para que ele aguente tráfego e tudo mais, tem algumas coisas que você tem que fazer no seu site. E é em cima disso que a gente vai trabalhar agora, tá bom? E assim, uma coisa eu vou deixar muito clara. Tem coisas que aumentam a nota lá no PageSpeed, tá? Deixa a nota melhor lá, mas derrubam a performance do servidor. Aí, como eu já te expliquei nas primeiras aulas dessa série aqui, o Google avalia o desempenho real que o usuário tem. Aí quando você tem um site que tem aí uma, duas visitas online e tem uma série de configurações lá que tentam entregar o melhor para aquilo lá, beleza, mas daí o seu servidor não ajuda e você começa a ter 5, 10, 15 pessoas no site, quase nada responde porque dá drop e porque o servidor não tem recursos para suportar isso. Então vamos pensar para deixar o site o mais leve possível para que mesmo o servidor pequeno comporte o máximo possível de visitas. Isso a gente começa com configurações de cache e uma série de coisas que vão afetar diretamente o desempenho nesse sentido, no suporte a tráfego e realmente proporcionar a melhor experiência do usuário. Não no sentido de, eu quero as melhores notas lá no PageSpeed, tá? Mas assim, para deixar claro, existe uma relação. Teoricamente, quanto maior a nota, lá no PageSpeed, melhor a otimização dos scripts que estão rodando dentro do site. Mas não significa que ele realmente está entregando o melhor desempenho para o usuário, porque os scripts podem estar todos bem otimizados, mas o servidor pode estar sem um bom desempenho para entregar isso depois para o usuário, ou mesmo o servidor pode estar sem um desempenho para otimizar de forma adequada aqueles scripts, todos, JavaScript, CSS, imagens e outros, tá? Seguinte, nós estamos com um servidor pequeno aqui de um núcleo de processador e 1 GB de memória RAM. Eu sei que a grande maioria das pessoas que assistem os nossos conteúdos são pessoas que não têm uma condição financeira tão boa, então vão tentar usar o servidor mais pequeno possível. Mas se você tiver uma condição financeira um pouco melhor, aí eu recomendo sim que você aumente o servidor, contrate um servidor maior, tá? E aí nesse quesito, eu tenho um servidor melhor. Aí você pode pegar aqui no MySQL e fazer, por exemplo, algumas otimizações. Optimizations, por exemplo, aqui nós temos um servidor com 1 GB de memória RAM. Para o MySQL está sendo alocado 626 MB. Aí se você tiver um servidor maior, tipo 8, 16 GB de memória RAM, você seta aqui o que você tem para que ele use mais, tá? Para que você consiga destinar mais memória para o MySQL e dessa forma vai fazer ele responder mais rápido. Você vê que todos esses valores aqui eles ajustam de acordo com o pré-select aqui da seleção, né? Então, eu vou aumentar alguma coisa aqui, esse aqui seria uma configuração ideal para um servidor com essas especificações, tá? O mesmo vale no caso para o PHP. Se eu vier aqui no PHP, você vai ver que nós temos configuration files, aqui que tem uma série de configurações que a gente pode fazer, mas a questão aqui seria a configuração. Quanto maior o seu servidor, mais você pode fazer, mais memória você pode alocar, por exemplo, o memory limit, 128 MB é pouco, mesmo para esse servidor, vamos colocar um 256. Então vamos otimizar um pouquinho essas medidas. Post max size 8 MB, vamos colocar aqui 128, né? Upload files on, enfim, é mais ou menos isso daqui, tá? Esse max execution time, com um servidor pequeno dá para encerrar em 30 segundos, né? Mas em servidores maiores você pode deixar uma tarefa executando mais tempo para finalizar, porque aí nesse caso não vai alocar todos os recursos do servidor. Aqui se tiver uma tarefa muito grande vai alocar muito recurso e vai ficar um tempo lento, né? Então ele não insere essa tarefa. No caso esse daqui seria o tempo que o servidor insere uma tarefa
que fica travada, né? Ah, não conseguiu executar em tanto tempo, para desafogar o servidor, a tarefa vai ser encerrada nesse tempo. Então, quando você tem um servidor grande, você pode aumentar isso também, tá? Eu vou fazer essa pequena modificação aqui, isso daqui já vai ajudar um pouco. E dá para fazer tranquilamente, tá? Nível servidor tem sim bastante coisa que a gente ainda poderia fazer, mas vamos falar agora nível WordPress, que é por aqui que a gente vai gerar cache e tudo mais, tá? Vou vir aqui no painel do WordPress, vou ver aqui nos plugins, que eu não tenho plugin instalado agora, além desses padrão que vem no WP, né? Um WordPress novo. Excluí eles, esses daqui não me interessam. E quando você fala em cache e tudo mais, nós temos várias opções. Tem, por exemplo, plugins como o WP Rocket, W3 Total Cache, Super Cache, enfim. Tem um monte de plugin coringa que pode ser usado em diferentes situações. E muitos desses plugins são gratuitos, mas geralmente com recursos limitados. Os bons mesmo geralmente são pagos e com valores até significativos. Mas nesse caso em específico, que a gente está usando um servidor com Lightspeed, Open Lightspeed, que eu preciso reiniciar aqui para aplicar as alterações que eu fiz no PHP, né? O Open Lightspeed tem disso, ele tem que ser iniciado, né? E também o PHP, já que eu fiz alterações nele, eu vou dar um reload nele também, tá bom? Então assim, eu tenho o Open Lightspeed aqui. O Open Lightspeed ele disponibiliza um plugin gratuito para fazer essas otimizações dentro do WordPress. Então eu vou vir aqui na instalação de plugins, vou pesquisar pelo Lightspeed Cache, tá? É esse plugin. O Lightspeed Cache é um plugin gratuito, funciona somente com servidores Lightspeed, mas ele tem uma série de recursos bem avançados e que são, cara, são muito tops. Olha, tem mais de 3 milhões de instalações ativas. Sem esse cara instalado, o site não vai ter boa performance. Isso daqui vai fazer com que você consiga fazer o seu servidor suportar alto tráfego e responder bem para todo esse tráfego, tá? Bom, o plugin Lightspeed, ele tem uma série de questões aqui dentro. A gente tem que começar aqui pela parte de cache. É isso daqui que é o principal. Veja que tem várias guias aqui falando de cache. Basicamente, cada uma delas tem uma função diferente. No caso, ativar cache, sim. Ativar cache para usuários logados, não uso. Cache de comentários, sim. Cache de API REST, sim. Mas pode gerar problema com algum plugin, então depende. Cache de página de login, não precisa. Cache de favicon, sim. Cache de recursos PHP, sim. Cache para mobile, sim. Aqui para baixo tem algumas opções mais avançadas que podem ser aplicadas em situações específicas, em configurações específicas que pode ter nos seus sites. Eu vou salvar aqui, isso daqui a gente não vai mexer agora, porque nós não temos aqui nenhuma situação específica, né? Para lidar nesse momento. TTL são os tempos de cache. Dá para manter no padrão, a não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo, talvez você queira aumentar isso um pouco. Aqui é a questão do purg. Quando vai ser limpo o cache, né? Se no caso for feita uma atualização, eu atualizei, eu publiquei um artigo, ele vai aparecer lá na minha homepage, né? Então nesse caso eu teria que limpar a front page ou homepage nesse caso. Eu por padrão, depende do site, né? Por padrão eu mantenho assim, tá? Não tem muito o que alterar aqui. Mas quando eu atualizar um post, eu vou limpar cache de todos os posts? Enfim, depende. Isso daqui você já tem que entender um pouquinho como funciona para você setar isso corretamente para o seu site. Mas agora uma configuração inicial você pode manter assim sem dores de cabeça, tá? Sem problemas. O cache depois é carregado de forma bem inteligente aqui também, então pode limpar sem muito receio, tá? Aqui para baixo nós temos mais algumas opções avançadas para limpeza de cache. Eu vou salvar essas alterações que a gente fez. Excludes, se você tem URLs ou arquivos ou coisas específicas que você não pode colocar em cache, tem disso também, tá? Então você pode inserir essas URLs ou esses queries, enfim, o que for a categoria, você pode inserir aqui, né? Que essas não vão ser feitas cache dela, tá? Então tem exemplos de como utilizar isso aqui também, tá bom? Mais uma vez, casos específicos. ESI seria cache para usuários logados. Toda essa parte de cache para pessoas que fazem login no site. Eu não faço cache para pessoas que logam no site, tá? Então não uso nada disso daqui. Pode manter assim no padrão, desabilitado. Enfim, mantendo o padrão aqui já é bom.
a gente geralmente altera quando tem situações específicas, tá? Agora, o cache de objeto. Isso daqui eu vejo muita gente ensinando errado. Nesse caso aqui, o cache de objeto, ele otimiza muito o banco de dados, tá? Requisições feitas no banco de dados, isso daqui melhora muito o desempenho do servidor, o tráfego que ele suporta, principalmente para sites que fazem consultas no banco de dados, como por exemplo um e-commerce, ou alguém que faz buscas no site, um e-commerce que tem loja, o pessoal procura por aqueles produtos na loja, enfim, esse tipo de coisa. Isso daqui vai ajudar muito porque vai diminuir bastante as requisições a banco, tá? Enfim, é bom você ter um cache de objeto. Aqui nós temos algumas opções. O Memcached faz isso e o Redis faz isso. O Redis é muito mais eficiente que o Memcached. Por isso, aqui nas configurações do servidor, a gente instalou o Redis, tá bom? Então agora, e também aqui nas configurações do PHP, a gente instalou a extensão do Redis. Tá? Configurations, deixa eu ver, extensões, cadê? Aqui, a gente já instalou a extensão do Redis. Tá aqui, tá? E a gente também tem o Redis instalado no servidor. Então você precisa das duas aplicações aqui, tanto a extensão do PHP como o Redis em si, para conseguir ativar isso. E aqui, depois que isso estiver ok, ele vai dizer que o Redis está ativo, enable. Então nesse caso eu já posso habilitar, e aqui eu seleciono como Redis e entro com as informações do Redis aqui. Tá? Porta, isso daqui, o default do Redis, vamos dar uma olhadinha aqui. Versão, performance, profile, vamos olhar aqui, tem alterações, tem atualizações que você pode fazer aqui, né? Mas aqui em Performance Tuning você já pode ver, essa daqui é a porta, tá? O endereço de IP 127.0.0.1 é o equivalente a localhost, é a mesma coisa, então isso eu já não precisaria mexer. Mas a porta sim. Então, ó, localhost é o host, pode colocar localhost ou pode colocar esse número de IP aqui. A porta a gente altera, tá? Bom, alterada a porta, tempo de cache de objeto, tá bom? Beleza. E aqui a gente já pode dar um save changes. E aqui, ó, connection test passed. Já deu um ok, o Redis está ativo e funcionando. Então aqui nós temos algumas opções que dá para otimizar também, mas pode manter tudo habilitado aqui por padrão que fica muito bom. Isso daqui não melhora só para o usuário, para as pessoas que navegam no seu site, para as pessoas que acessam. Isso daqui também melhora muito para você que faz login no site e administra o site. Você está o tempo inteiro aqui fazendo configurações, alterações e acaba cada pouco puxando solicitações e coisas do banco de dados. Isso diminui as escritas e reescritas e buscas no banco de dados e passa isso para a memória do servidor. Quanto mais memória tem no servidor, mais eficiente fica isso daqui, tá? Com pouca memória, com um servidor de 1 GB de memória RAM, talvez não seja tão eficiente o cache de objeto com o Redis, mas com servidores maiores a percepção é muito grande, tá? De toda forma, mesmo com servidor pequeno, aqui ainda vai sentir uma boa melhora. Aqui em Browse, você habilita o Browse Cache e salva, tá? Cache de navegador. Aqui em Advanced tem algumas coisinhas que a gente pode habilitar em situações mais específicas. Esse Instant Click, ele ajuda, né, fazer o preload de páginas que serão acessadas em seguida. Isso daqui, vamos dizer assim, uma pessoa está numa página, essa página tem links que apontam para outra página. Ele faz o preload do cache para todas aquelas páginas que tem links ali. Isso vai fazer com que quando uma pessoa clique dentro de um link dentro do seu site e vai para o próximo artigo, ele carregue muito mais rápido. Sim, é bom, mas leve em conta que isso vai fazer o seu servidor trabalhar muito mais, precisa fazer cache de mais páginas e tudo mais para conseguir executar isso tudo aqui, tá? Com servidor maior ativa, com servidor pequeno assim eu não vou ativar, tá? Mas sim melhora a experiência dos usuários e melhora um montão, tá? Aqui se você tiver URLs com HTTP e HTTPS dentro do mesmo site, nesse caso a gente não habilita isso, tá bom? Salvei e é isso daí. Agora, essa é só a parte de cache desse plugin. Aqui abaixo nós temos a otimização de imagens, que eu não uso por aqui, que é um recurso pago, tá? Tem outras formas de otimizar imagens, mas a minha sugestão é otimize imagens antes de subir para o site, tá? Simples assim. Esses plugins de otimização de imagens e tudo isso é interessante que você utilize. Tem o EWWW Image Optimizer, que é muito bom para fazer otimização de imagens,
mas eu só uso isso em situações que existe um site aí 5, 10, 15 anos, enfim, indiferente do tempo. Mas um site foi trabalhado por muito tempo e tem muitas imagens antigas que não foram otimizadas. Aí eu uso algum plugin para otimizar todas aquelas imagens em massa. Mas um site novo a gente já sobe imagens otimizadas em formato WebP antes de subir elas para o site. A gente otimiza e depois sobe, então não tem necessidade de fazer isso. Aqui na parte de Page Optimizations são todas as configurações de otimização de CSS, de JavaScript, de HTML, de mídia, enfim, tudo isso daqui, Gravatar Cache a gente pode fazer, isso daqui é mais para a página que tem muito comentário, vai ajudar muito, tá? Isso aqui é a parte que vai ser diferente para cada website, né? Você pode otimizar, minificar, combinar, gerar CSS, colocar em linha, enfim, tudo isso por aqui. Esse plugin faz todas aquelas funções, faz tudo, tá? Mesma coisa serve para JavaScript, mesma coisa serve para HTML. Isso daqui basicamente, quanto mais opções essas daqui você habilitar, teoricamente mais rápido o seu site vai ficar. Por quê? Porque ele vai compactar JavaScript, vai compactar CSS, vai diminuir o tamanho da página em si. Mas aí vem uma questão importante para você levar em conta. Você ativar muitas opções aqui, muito provavelmente vai diminuir o tráfego que o seu servidor suporta. Por quê? Porque o seu servidor vai ter que fazer o trabalho de compactar esse CSS, esse JavaScript, esse HTML e entregar isso de forma compactada. Então, quanto mais disso daqui você marca, mais trabalho o seu servidor vai ter para compactar isso tudo, tá bom? E provavelmente maior a chance de quebrar o seu site. Quanto mais plugins e temas você usa, mais CSS e coisas são carregados. E muitos desses não suportam a compactação que você pode fazer por aqui. Então tem que ter um equilíbrio aqui do que você vai marcar, porque isso vai usar mais recursos do seu servidor e também vai aumentar a chance de quebrar o seu site. Qual é a solução ideal? A solução ideal é você utilizar só temas e plugins previamente otimizados, que não sejam temas e plugins que carreguem CSS e JavaScripts e HTML e um monte de lixo de forma desnecessária ou que puluam o site inteiro, tá? Então, mais para frente, talvez eu faça aulas falando mais sobre isso. O bom é você não precisar desses recursos porque eles já são previamente otimizados durante a programação, durante a criação, tá bom? Mas quando você usa coisas assim muito genéricas, pode ser que você precise de alguma coisa disso daqui. Nesse momento eu não vou mexer nisso porque a ideia é fazer suportar o máximo de tráfego possível o nosso servidor pequeno. E mesmo assim com resposta rápida. Porque não adianta você marcar tudo isso daqui e ter um servidor que não dá conta de gerar essas solicitações, de fazer tudo isso, porque aí seu servidor está sobrecarregado e também não vai entregar tráfego para o usuário, tá bom? Database, banco de dados. Aqui a gente tem algumas otimizações que você pode fazer com o tempo. Nesse caso aqui tem 31 coisas aqui dentro que ele pode eliminar, são transientes, tá? Então aqui você pode, por exemplo, dar um clean all, ele vai limpar o banco de dados e provavelmente já vai gerar de novo alguma coisinha aqui para limpar. De tempos em tempos dá para dar uma otimizada no banco de dados, mas isso daqui tudo é importante que você faça um backup antes de otimizar, tá? Porque sempre existe um risco, banco de dados, cara, banco de dados é crítico. Se você cometer muitos erros ou fizer alguma coisa de errado aqui, você pode quebrar o seu site. Beleza, com essas configurações, o nosso site WordPress ele já está bem otimizado, né? Tem mais coisas que dá para fazer com o Lightspeed Cache, né? Tem sim, tem muita coisa que dá para otimizar, mas isso daqui já é bem legal, você pode ver que ele carrega bem rápido. E no próximo vídeo a gente vai fazer testes de desempenho para ver quanto que esse site vai aguentar com esse servidor, tá? Aqui no Gerenciando Web Academy, que você pode acessar de graça por 7 dias para conferir os conteúdos, a gente tem um módulo aqui inteiro com todas as aulas possíveis sobre otimização de sites WordPress utilizando o Lightspeed, tá bom? E ele tem alguns atalhos aqui para você, por exemplo, limpar todos os caches, limpar cache de objeto, limpar o OP-Cache, que a gente instalou o OP-Cache para o PHP, limpar cache de Gravatar. Essas opções aqui elas vão aparecer de acordo com as opções de cache que você tem configurado. Então, pode limpar, por exemplo, só essa página ou limpar o site todo, né? Você pode ver as diferentes formas que essa página pode estar. Forçar a cache dela, ver ela sem cache, cache privado, enfim, você pode dar um purge all, né? Enfim, tem esse atalho aqui. O plugin do Lightspeed Cache, ele tem mais alguns recursos aqui abaixo que a gente pode ver em outro momento, que
que é um crawler, que é basicamente um robozinho que vai visitar as páginas e vai carregar cache ou não. Então, tem várias coisas aqui dentro que a gente pode brincar e otimizar com esse crawler. A gente tem aula sobre isso aqui no nosso curso de Apeno, que está incluso na assinatura do Gerenciando Web, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, então eu vou fazer o merchan de sempre. Dá um joinha, dessa forma o YouTube tende a mostrar esse vídeo para mais pessoas e com isso você me ajuda e eu consigo retribuir criando mais conteúdos. E se você gosta desses conteúdos que a gente traz por aqui, se inscreve no canal para ser notificado dos nossos novos vídeos. Não é certo que o YouTube vai notificar, mas às vezes ele notifica. Então se inscreve aí para ter uma chance maior de ser notificado quando a gente posta novos vídeos. Um forte abraço e aguardo por você na próxima aula.